Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um trabalho que foi feito lá dentro do Meta, né, do Facebook e tudo mais, onde eles construíram uma ferramenta baseada em IA generativa que foi utilizada para aumentar a cobertura de código, né, através de testes automatizados aí. Beleza? Então, basicamente, eles rodam a ferramenta e, através do uso de IA generativa, obviamente, eles conseguem aumentar. E aí você deve estar pensando, né? Mas isso é básico. Eu vou lá no GitHub Copilot, clico em gerar teste e gera teste ou algo do gênero. Não, eles foram 1 ou 2 milhas a mais para tentar maximizar a geração de testes que realmente aumentam ali na qualidade da sua bateria de teste. Eu vou passar um pouco aqui pelo artigo, beleza? Para você ver as ideias e eventualmente, né, começar a investigar a aplicabilidade dela no seu contexto. E eu também vou mostrar um outro projeto que utiliza as ideias do artigo, né, que eles escreveram, explicando no detalhe como tudo foi implementado, porque você pode tentar baixar esse projeto aí na sua, enfim, né, na sua máquina e tal, e exercitar, né, testar a parada você mesmo. Esse vai ser um tópico para um outro episódio aqui no canal, onde eu vou mostrar os resultados que eu tive aplicando, né, a ferramenta baseada na mesma ideia do paper aí, né, do artigo científico que a galera do Facebook escreveu. Beleza? Então vamos lá, né? Eu vou botar aqui o artigo como pano de fundo para a gente ir acompanhando junto. Então, aqui está o nome dele, né? Automated Unit Test Improvement Using Large Language Models at Meta. Então, basicamente é o que eu acabei de falar ali com você, né? Você quer aumentar ali os testes de unidade utilizando os LLMs da vida e tudo mais. E aqui começa o artigo, né? Eles explicam aqui, né? Dão aqui aquela introduzida básica, mas acho que aqui já tem uma parte que é importante, que é legal, né? Geralmente no abstract do artigo você já pega ali a ideia se tem alguma informação que parece interessante para você ou algo do gênero. Então ele bota aqui, né? In an evaluation on Reels in the Stories product for Instagram, ele fala aqui que 75% of test gen LLM test case built correctly. Então eu vou parar de usar meu inglês texano aqui tentar traduzir, né? Mas minha mente não traduz assim tão rápido, né? Mas basicamente avaliando, né, os produtos do Instagram, né, o Reels e os Stories aqui, né? Eles conseguiram gerar 75% dos testes gerados foram gerados corretamente, 57% passaram, né? Ou seja, foram testes que eles conseguiram, essa que foi executado e de fato passou, e 25% dos testes que foram gerados aumentaram a cobertura. E aqui embaixo, né, eles têm lá como se fosse um momento dentro da meta que chama Testathons, onde eles, acho que para não ser correto, né? Onde eles pegam alguma base de código para tentar aumentar a cobertura através de testes, né? Daquela base ali de código. Então ele fala aqui, né, que durante esse evento lá na Meta, né, considerando Instagram e Facebook, eles conseguiram melhorar 11,5% de todas as classes que foram aplicadas, com 73% das recomendações sendo aceitas pelo time de produção lá, né, pela galera que de fato está codando e tudo mais. E aqui já tem uma parte que eles falam, que é falada no artigo, e que, de novo, é super massa para a gente sempre lembrar disso, né? Percebe que foi utilizada aqui a palavra recommendation. Então, o software que eles fizeram recomenda os testes que vira um PR que alguém vai aprovar. Quem é esse alguém? Uma pessoa que era um ser humano. Beleza? Então, de novo, né? Aqui é só para lembrar, eu sei que eu tenha talvez batido, talvez, mas que a IA generativa vem para apoiar a gente no trabalho, né? Para talvez acelerar certos trabalhos que são super repetitivos, né? Que de alguma maneira você tem algum tipo de previsibilidade e tudo mais, mas que era difícil de implementar algo que de fato fosse ali utilizável no dia a dia. E obviamente que testes automatizados é uma categoria aí de problemas e tal, né? Que é muito estudado pela academia, porque dá para você, né, bater o olho no código e inferir quais são
os testes que precisam ser executados ali, né? Meio que como se fosse um algoritmo, né? Você tem ali um if com as condições e tudo mais, você tem um for, você tem qualquer tipo de fluxo, dá para bater o olho e derivar, como se você fosse um robô. Então, se dá para derivar como se você fosse um robô, porque a gente não deriva utilizando, né, um software, alguma automação de fato. E a galera estuda isso e tenta isso já tem muito tempo, não é pouco não, muito tempo. Só que até hoje, né, pelo menos no meu meio de observação, a galera começou a usar, obviamente, Google Copilot e outras ferramentas para acelerar esse tipo de trabalho, mas a parada ainda não é mainstream. Então, uma coisa que é legal aqui desse artigo é que eles citam aqui, né, o approach deles utilizando a LLM. Por quê? Porque quando você vai gerar alguma coisa via LLM, né, você vai gerar um teste de unidade, por exemplo, para uma classe que você ali já via, você quer gerar mais testes em função de uma bateria de testes que já existe e tudo mais, você tem esses múltiplos trabalhos pós-geração. Você gerou, aí você vai tentar verificar, né, se o teste de fato está compilando, né, se for na linguagem como Java ou algo assim, mas se a sintaxe do teste, independente disso, né, se a sintaxe do teste tá ok. Se a sintaxe do teste tá ok, depois você tem aquele passo, né, de rodar para ver se, por exemplo, as asserções do teste estão bem feitas e tudo mais. Você poderia verificar, inclusive, a qualidade das asserções, né, que já é um tópico mais difícil, mais complexo ali para você avaliar. Depois que você avalia se tá sintaticamente falando tá correto, né, e tal, o teste tá passando, você quer verificar se, por exemplo, se você está querendo aumentar a cobertura, se aquele teste não é igual a um teste que já existe. Só para dar um exemplo, né? Então você teria esse trabalho, ou se é uma classe que não tem, estou pensando aqui em classe, que eu estou pensando no Java, né? Mas enfim, né? Se é um pedaço de código que não está coberto por testes, e aí você vai, né? Você vai bater o olho para verificar se o teste que foi feito, se os pedaços que foram pegos faz sentido, né? Imagina que tem um arquivo com múltiplas funções, e as funções que foram selecionadas são funções que mereciam isso aqui, deveriam ser priorizadas na seleção, se funções que deveriam ser utilizadas, que deveriam ser testadas prioritariamente não foram, você vai investigar esse tanto de coisa. E aqui eles saem, né, com essa expressão aqui, não sei se já existia ou não, mas eles falam que o Test Gen é o M, né, o Test Gen LLM, é um exemplo de Assured Offline LLM Based Software Engineering. Então, Assured Offline LLM SN, LLMSI, sei lá o que, enfim, né, acho que é assim que pronuncia. E tal. Então, como que isso como é que a gente vê isso aqui, né? Acho que é importante olhar aqui, né, um pouco do workflow de trabalho do sistema deles aqui, né? Então, começa aqui, né, com os prompts, percebe, né? É engenharia de prompt, tá, gente? De novo, não fica viajando na maionese e tal. A sua interface, qualquer trabalho que você faz com a LLM, né, através dos prompts, pelo menos atualmente, né? Você manda o prompt e o bagulho vai lá fazer o que tem que fazer. Então, promptou, saiu com os candidatos aqui, né, com os testes, né, que viram aqui candidatos para melhorar, né, os testes que já tem. Aí vai começar aqui, né, o pré-processamento. Primeiro, tá buildando essa parada, ou seja, né, foi gerado o teste corretamente? Tá bom, beleza. Esse teste aqui tá passando, e aqui, né, especificamente aqui nessa ferramenta, além de verificar se você consegue executar o teste e se tá passando, não é só isso, né? Quer saber se você gerou alguma coisa que não interferiu na bateria que já existia de teste. Então, se eu não me engano aqui, eles olharam para 3 coisas. Ele passa isoladamente a bateria inteira para aquela classe, por exemplo, pensando numa linguagem como Java, C Sharp, por aí vai. A bateria inteira continua passando ali. E ainda fizeram também, né, um passo extra para verificar se o teste não era flake. Ou seja, ao invés de rodar o teste uma vez só, roda o teste múltiplas vezes para verificar, né, se entre essas execuções há alguma falha. E não deveria falhar. Supostamente, se nada foi alterado, né, no código de produção em si. Se em qualquer dessas checagens esse teste falha, vem para o lixo. Aí então, ele tá correto,
Tá passando, considerando, por exemplo, esses 3 momentos que eu falei para você. Vai para outra verificação que é, esse código que eu gerei de fato é útil? É útil. Como é que eles estão verificando a utilidade do teste gerado, se aumenta a cobertura? De novo, né? Só porque aumentou a cobertura é super útil, a gente pode discutir. Geralmente existe uma correlação de quanto mais testes você tem, mais confiável, supostamente, é o sistema, é o código que está subindo para a produção. Supostamente, né? Que você pode aumentar a cobertura fazendo teste porco, ruim, com asserção fraca, o que não tem asserção. Você pode usar qualquer tipo de tática aí, né? Deliberada ou não deliberada, para você aumentar a cobertura sem necessariamente estar focando na qualidade ali da parada. Então, aqui nesse momento, qual que é a condicional para verificar se o que foi gerado de fato ajuda? Ele vai verificar se aumenta a cobertura. Beleza? Então, se aumenta a cobertura, supostamente aqui, tá melhorando a parada. E aí, depois que verificou tudo isso aqui, né? Vem para a etapa de pós-processamento e tudo mais, que é onde vai ter a verificação, né, por uma outra pessoa da engenharia para aprovar aquela alteração, como se fosse alguma outra pessoa da equipe fazendo um trabalho, né, de aumento de cobertura e mandando ali, né, abrindo seus PRs para Kevin para verificar se aquele trabalho foi de fato bem feito. Então aqui ele sai com essa ideia, né, de você ter esse meio que esse framework de utilização do LLM de uma maneira interessante. Deixa eu achar aqui tá aqui, ó. Então ele fala aqui nessa parte aqui, no Advantages of Code Improvement Style LLM Code Generation. Então ele fala aqui de que esse approach, né, do Assured LLM Based Software Engineering é mais uma ideia de um modelo de trabalho com LLM que você pode eventualmente aplicar para além da geração de testes. Obviamente começa com geração de testes porque entendem, e é verdade, né, que tudo é mais fácil de começar. Mas aqui ele coloca 2 coisas que são legais, que é, você tem que ter um measurable improvement animal. Eu achei isso daqui animal, né? É a discussão que várias vezes eu tenho quando eu falo, por exemplo, também de refatoração, que é, você decidiu refatorar um código. O que você está medindo que de fato melhorou? Porque o seu feeling muitas vezes não é suficiente, né? Meu feeling é que agora o código está mais organizado baseado em quais critérios? Porque mais organizado é uma avaliação. Então você julgou que aquele código refatorado está mais organizado. Mas quais critérios você utilizou para sair com esse julgamento? Então você tem que ter uma coisa que é mensurável. Então aqui acho que fica isso para a gente pensar. Imagina você refatorou. O que você vai medir? Eu vou medir acoplamento coesão, número de linhas dos arquivos. Então tudo tem que, a coesão tem que aumentar, a acoplamento tem que diminuir e número de linhas tem que ficar igual ou menor, por exemplo. Então, é uma ideia, né? Imagina que você vai fazer uma ferramenta na sua empresa que vai tentar refatorar códigos de maneira automática. O que é que vai guiar ali? Porque se você sabe o que você está medindo, você pode descartar o eventual diff que vai ser a versão nova que vai ser gerada e tal, ali, né? Então você tem aqui também essa outra parte que ele fala do Verifiable Warrants of Non-Regression, ou seja, você quer saber se a coisa nova que foi feita não vai quebrar o que está para trás. Então, nos testes é isso, né? Roda os testes, tem que estar tudo passando e tudo mais. Aí você pode, quando você pensa, por exemplo, em refatoração, você pode pensar que os números, né? Pensando aqui em acoplamento, coesão, linha de código. Você pode pensar que a coesão do arquivo que foi tocado, pensando no código orientado a objeto, subiu. Você pode pensar que o acoplamento diminuiu e o número de linhas de código, talvez, daquele arquivo também tem que ter diminuído. Se não passou por isso, não quer dizer que aquela sugestão automaticamente pode ser descartada e tudo mais. E aqui também, no final, né, ele fala do Ansible Approach, que ele fala de você, né, a depender do que você tá, do trabalho que você está fazendo, você pode ter coisas que são geradas por múltiplos LLMs, tipo multi-LLM, e você junta no final. E ele fala aqui para o teste tem um pouco disso, né? Porque a gente poderia ter múltiplos casos de teste sendo gerados por múltiplos LLMs, você junta todos esses casos numa classe de testes, e aí você vai passar pelos filtros. Então, para esse caso, parece casar bem, caso casar bem, né?
Mas talvez para os casos de refatoração vai ser mais difícil, né? Você, você brincar com isso. Então aqui depois ele entra aqui, né, explicando como é que eles fizeram o rollout da parada, porque obviamente lá é uma base de código gigante, não dá para, olha, tive essa ideia magnífica e vamos aqui aplicar para todo o código, parecendo que vai dar certo e tudo mais. Então eles falam aqui um pouco do fluxo, né, explica. Mas uma coisa que é legal que ele coloca aqui, né, que nessa competição que eles têm, né, de aumento de cobertura, o teste Gen LLM, né, que era a ferramenta, participou. E foi pensando que cada pessoa, que cada ser é uma entidade ali dentro que está tentando aumentar a cobertura, enfim, né, aumentar a qualidade da base de testes. O teste Gen ficou em sexto lugar, dado o contexto aqui, né, que gerou 17 testes e cobriu aqui, né, mais 1.460 linhas aqui, né, e aí tem aqui, né, foram os projetos que tentaram brincar com isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mais para baixo aqui, né, tem toda a explicação sobre a parte dos prompts e tudo mais. Eu acho que é legal. Uma coisa que eu também separei aqui, que, bom, não sei se eu vou achar, mas uma outra coisa que foi legal, que é trazida nesse artigo, que eles tiveram casos de sucesso onde, pensando no enriquecimento, deixa eu ver aqui, né, que eles falam disso aqui, deixa eu só marcar. Retrieval. Aqui. Então, né, eles citam aqui, né, o lance do RAG, que é muito utilizado hoje, né, quando a gente está trabalhando com LLM, né, que é o Retrieval Augmented Generation. Então, basicamente, você tem um prompt dizendo que você quer fazer alguma coisa e você dá, né, você tem um texto antes daquele prompt trazendo informações que não estão na base de treinamento daquele LLM no momento. Então isso é muito comum, né, quando você quer, sei lá, você quer transformar, né, os documentos internos da sua empresa em coisas buscáveis. Você vai pegar um monte daqueles textos e de alguma maneira você vai trazer, né, você vai pegar uma parte daquele texto e colocar como parte do prompt. Esse é um mecanismo, né? Outro mecanismo é você indexar tudo num banco de dados qualquer que você tenha, né, e tudo mais. Você pode indexar tudo como embeddings, né, que é o que a galera usa muito. Quando a pessoa faz uma busca, você primeiro faz essa busca por aproximação, traz o que supostamente está mais próximo da entrada da pessoa ali, né, no prompt e pega esse resultado da busca e enriquece o prompt final para que a saída seja mais apurada e por aí vai. Então, um outro projeto que ficou famoso, famoso não ficou, desculpa, mas que eu gostei, né, é um projeto que chama Git to Text. É um projetinho em JavaScript, um script basicamente, que pega um repositório e gera um arquivo de texto de saída, um arquivo só. Por que é legal? Porque esse arquivo de saída você pode botar como, por exemplo, né, você está usando um Gemini da vida, que tem a janela grande, e mesmo os outros, né, Close, o da Open, o ChatGPT também, né? Todos aí suportam janelas maiores hoje e tudo mais. Você pega o resultado de um projeto desse, coloca como entrada e começa a fazer perguntas, por exemplo, sobre o projeto, pode ser legal e tal. Então, uma coisa que ele traz aqui que eu achei que foi massa é que eles tiveram casos onde eles enriqueceram o prompt apenas com a classe de teste e daí já saiu outros testes diferentes do que existem, que aumentaram a cobertura. Não precisaram nem passar a classe, né? O código de produção. E também tiveram esses casos onde passaram o código de produção, né? E o código de teste e tal. E uma coisa que foi legal que ele bota aqui, né? Esses prompts que só utilizaram como enriquecimento as classes de testes, de vez em quando conseguiram achar, né, testes que não foram gerados quando o prompt foi enriquecido com o código de produção, tá bom? E aqui no final ele explica um pouco aí de novo, né, aqui é o que eu falei, fala do deployment, fala aqui da competição, explica aqui um pouco dos prompts e tudo mais, tem umas tabelas mostrando, né, o número de testes que foram gerados e tal, então enfim, né, é mais dado do experimento. Acho que a ideia padrão era essa que eu quis trazer aqui. E aí, no próximo vídeo aqui do canal, eu vou explorar essa ferramenta aqui, né, que eu não sei pronunciar. Cover? Eu não sei pronunciar. Mas, ó, já tá com uma certa
uma galera testando, né? 4.000 estrelas aqui, né? No GitHub, 4.600 estrelas. E é uma ferramenta inspirada lá no teste Gin LLM da Meta, né? Então, gera aqui testes de unidades, né, para seu projeto, utilizando modelos avançados e tudo mais. E fala aqui, né, que being able to generate testes fala que pode gerar para diferentes linguagens de programação, né, verifica flakiness e tudo mais. E ele fala aqui tudo que eles querem fazer, né, com o passar do tempo. Então, obviamente que eu vou experimentar essa daqui também. E uma coisa que é legal, né, quando você pensa em geração de testes baseados em IA generativa, então uma coisa que é legal é que para você gerar o teste agora, você não precisa fazer um programa que entende Clojure, que entende Java, que entende C Sharp, que entende Scala. Você vai dar o código e vai sair o teste com os direcionamentos que foram dados ali no prompt, o que realmente, né, abre muita margem para você exercitar isso, multilinguagem e tudo mais. Então esse vai ser o projeto que eu vou experimentar. Eu tenho bases de código aqui que eu fui escrevendo e eu não escrevi testes automatizados de propósito, porque eu queria experimentar, né, como é que eu poderia fazer a geração disso através de ferramentas, através da IA generativa, para de fato cair mais de cabeça nisso, né, e formar uma opinião que faz mais sentido, né, mais crítica e tudo mais. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar com você aqui hoje, né? Achei esse artigo muito legal, né? A ideia é super boa, e tem uma ferramenta que a gente pode aplicar, testar nas nossas bases de código, então parece muito interessante. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil aí para você. E se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário e quer deixar uma crítica construtiva, fica à vontade, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder todos os comentários, beleza? Era isso, até a próxima.